Bom, com o quadrinho aberto, nós vamos falar sobre os três principais erros, tá? Os três principais erros. Vamos nós. Deixa eu botar aqui, ó. Três principais erros de um analista, tá? E para poder deixar isso bem claro, ó, pode ser qualquer psi, né? Qualquer psi, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra que empreenda algum tipo de terapêutica, né? Não só medicamentosa, o psicólogo que lida com a questão principalmente comportamental e o psicanalista que lida, né, com o inconsciente. Bom, a gente vai fazer uma espécie de ligação erros, entre esses erros que são, infelizmente, né, infelizmente até comuns, né, eles acontecem, né. Vamos lá então. Primeiro aqui lugar, tá bom? Ah, esse aqui eu vou me basear numa teoria, numa parte da teoria da relação analítica, tá? Onde o Lacan propõe, né, um termo chamado sujeito. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se preocupe com os termos, porque a nossa aula é para você também, né? E hoje, principalmente para você. Se você é um paciente ou se você é um analista, essa aula é para você, tá? Porque um paciente ele precisa saber se ele está nas mãos de um bom terapeuta. E você, terapeuta, precisa saber se você está cometendo algum desses erros, para que você não cometa. Isso, inclusive, implica no sucesso da análise, tá bom? Sujeito, suposto, né? Saber, né? O que é um sujeito suposto saber? Em teoria, é a ideia de que o terapeuta, né, o analista, eu vou utilizar o termo analista, que já que a gente é o tema da live, né? Vou botar aqui, ó, o analista, né, ou o paciente tem a suposição, ele supõe que o analista sabe, sujeito, suposto, saber. E a sua pergunta, consequentemente, é: sabe o quê? Né? O que o meu analista sabe? O meu analista, ele sabe como resolver o meu problema. Você procura um analista porque você vai em alguém que não tem a solução do seu problema? Ou alguém que não pode fazer nada por você? É lógico que não. Então, todo o nosso posicionamento como paciente é um posicionamento de supor, né, que há alguém, sujeito, que sabe, sujeito suposto saber, do meu problema ou de tratar o meu problema. É alguém que é a resposta para aquilo que eu procuro. E geralmente esse é o passo inicial. E ele é positivo. É um passo muito positivo, porque na relação, tá? Na relação terapêutica, para que ela realmente aconteça, para que você, paciente, né, dê certo na análise, para que o analista faça uma boa análise, o que vocês precisam principalmente na relação, né, na entrevista, no entrar na análise, é que esse processo transferencial, empático, aconteça. E para isso você precisa desse primeiro passo, que é a suposição de que o meu terapeuta sabe do que é preciso. Ele tem a resposta, tá? Isso é tão importante, gente, que quando alguém não quer fazer análise, é melhor que você não faça. Vou dar um exemplo. Uma mãe, né, que leva um filho, sei lá, de 18 anos, sei lá, 17, bom, vocês podem pensar aí, vou botar 17 anos, né, insistindo para que ele vá na análise. Aí a sua pergunta é: por que você quer estar aqui? Eu não quero estar aqui. Não tenho nada para dizer, nada para fazer, nada para falar. Suponho que eu sei de todas as coisas em relação à minha vida. Quem está insistindo para que eu esteja aqui é a minha mãe. Gente, essa terapia vai acontecer? Esse processo analítico será bem sucedido? É lógico que não.
Porque o primeiro passo, inclusive o primeiro passo em direção à resolução das suas próprias questões, né, daquilo que você pretende, acontece quando você quer estar na análise, quando você procura análise. Então, quando a pessoa não quer, né, eu costumo dizer assim, para quem me conhece mais de perto, sabe que esse ano é o meu ano sabático, né? Como uma amiga falou, eu não estou atendendo, ano que vem eu volto aos atendimentos num modelo um pouquinho diferente. Mas nos atendimentos o que eu costumo dizer é, não, pode, não precisa trazer mais o seu filho. Ah, mas ele precisa de ajuda. Não, então vem você. Deixa eu te ajudar a lidar com a sua questão em relação à sua família, aos seus filhos. Né? Vem você, porque eu não quero ganhar dinheiro seu. Eu não quero o dinheiro do seu filho. Porque senão ele vai sentar aqui e a gente vai enrolar, a gente vai trocar papo, a gente vai fazer qualquer coisa. Então não adianta, não precisa. Tá? Então o primeiro passo, gente, não, primeiro passo não, né? Vou falar dos 3 erros. Mas para que aconteça a análise, né? O sujeito, olha só, isso é só para falar do primeiro erro. Mas é claro que a gente vai fazer isso de maneira objetiva. É ter a ideia de que o analista, né, está como suposição, né, na conjectura do paciente é supor de que o analista sabe resolver, sabe do problema, sabe o que precisa saber. Isso é um problema? Não, nenhum. Qual é o problema? Primeiro erro. Primeiro erro. Os 3 principais erros, né? Primeiro erro, quando o analista acha que realmente sabe. Ele acha que realmente sabe. Veja bem, por isso a expressão sujeito, suposto, saber. O paciente, cadê? O paciente supõe que o analista sabe. Isso é um aspecto subjetivo do paciente. O problema é quando nós, como analistas recém-formados, né, ou ainda assim de sucesso, quer se posicionar como alguém que realmente sabe. Tem uma música aí atualmente, né? Que não sei se é música, né? Mas eu vejo muito no Instagram essas coisinhas. Aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. É quando acha que realmente sabe. Por que, Sérgio? Porque psicanalista, porque psi, seja quem for, tá? Psi, seja lá quem for, não sabe. E a gente costuma usar uma expressão sabe, o analista sabe que, aí isso aqui é legal, isso aqui é bom botar assim, ele sabe que não sabe, ele sabe que não sabe. A ilusão, a conjectura do sujeito suposto saber, que é positiva na direção e construção da análise, termina no analista sabendo de que ele não sabe. Porque se ele souber de alguma coisa, bom, aí podem ocorrer alguns erros. Primeiro, ele ser amigo, né? Ali do paciente. Bom, isso já nem deveria acontecer. Familiar, próximo. Então, isso vamos pensar assim, né? Vamos pensar, isso nem existe. E qual é? A outra suposição é que ele está exercendo a profissão de uma maneira muito equivocada. Seja psicólogo, psicanalista ou psiquiatra que empreenda alguma terapêutica além da medicamentosa, ok? Nós não sabemos. A realidade é que aquilo que é trazido pelo paciente é devolvido para ele. Nós sabemos de que nós não somos a resposta e o nosso posicionamento na clínica é para que nós sejamos superados pelo nosso paciente. Opa, acho que eu mudei ali, né? Não, tá certinho. É para que nós sejamos superados pelos nossos pacientes. Esse é o nosso primeiro posicionamento. O que leva, né, ao segundo erro quando a gente acha que sabe.
né? Ah, vale dizer aqui que se isso aqui é o posicionamento, né, do analista, né, esse aqui deveria ser, né, o posicionamento do analista, e não esse, ó, vou botar aqui, esse aqui é o errado. Vamos botar aqui, ó. Errado é um X vermelho aqui, ó. E o certo, ó, é um X azul, né? Deveria ser verde, tá? Ele sabe que não sabe. Se ele acha que realmente sabe, ele vai incorrer aí, inclusive, no segundo dos 3 principais erros. Segundo erro, tá? Que é muito comum, tá, gente? Infelizmente, isso aqui é muito comum, tá? É que se ele acha que ele sabe de alguma coisa, ele vai se posicionar mediante ao sofrimento do paciente. Sabe qual é o problema disso? É que aqui, ó, o analista, ele passa a dar conselho. Conselho. Ele passa a dizer sobre a própria vida. Né? Ele passa a interferir no sofrimento do outro como que se fosse seu. Porque se você acha que sabe, a realidade vai mostrar que a subjetividade, ou seja, o processo intrassubjetivo do paciente é completamente outro. E você, quando intervir, quando você fizer a sua interferência nesse processo, você vai acabar por botar aquilo que você acha, aquilo que você supõe na vida do paciente. E lembra de que o problema também está aqui, ó. Assim como isso é solução, também é problema. Porque se ele supõe que você sabe e você acha que sabe, quando você dá um conselho, o que que acontece? Ele acata. E aí você começa a virar uma espécie aqui, ó, de guru do cara. Guru da moça. Você acaba virando uma espécie de eu sei o que é melhor para sua vida. Sabe qual é o problema? É que em algum momento vai dar errado. Vai dar errado porque a sua vida é sua, a dele é dele. Ele não está lidando com as próprias questões e com o próprio sofrimento. E quando isso acontece, a análise acaba. O que vira é uma espécie de aconselhamento. Aconselhamento de vida, de coach, sei lá de quê. Bom, isso não é análise, gente. E isso é extremamente normal de acontecer. É um cuidado enorme que a gente precisa ter. Então, são 2 erros, veja, que estão extremamente vinculados. A Cláudia disse aqui, ó. Aconteceu comigo, pois eu conversei com a mãe da criança que a mesma não desejava fazer a terapia e ela estava indo pela insistência da mãe. Eu a liberei da terapia e a mãe entendeu. Sim, é isso, Claudinha. É isso. É assim que deve acontecer. É assim que deve funcionar. Isso diz respeito à nossa ética também, em termos de posicionamento, em termos de... Não, essa aqui é uma clínica de verdade. Isso aqui a gente vai lidar com o seu sofrimento. Ele está aqui para poder criar estratégias, né, de tirar o seu dinheiro, tá? Então isso aqui, ó, não pode acontecer. Isso aqui é um erro, tá? Um erro cabal na análise. E sabe o que mais me assusta? É comum de ver isso. Quem aqui já foi paciente ou é e passou ou está passando por isso? Pode botar aqui, que a gente fala sobre isso. Pode botar aí no chat. Eu estou no quadrinho, mas toda hora eu dou uma olhadinha aqui no chat. Ok? Bom, como nosso objetivo é sermos objetivos, então a gente vai já entrar no terceiro erro, né? Bom, se no primeiro erro é achar, né, ele acha que realmente sabe, porque a verdade é que ele deveria, assim, ó, saber que não sabe, né? Ah, tem uma... Eu esqueci de botar o posicionamento do paciente, né? Deixa eu botar azul. Bom, então ali você vai saber que o vermelho é o errado, esse aqui, ó, o azulzinho aqui, esse aqui, ó, misturado, né, é o certo do analista, e esse aqui é o que o paciente. Se, olha só, veja, o paciente não está indo falar da própria vida, a gente vai ligar isso aqui com 2, né? Bom, ele está indo porque ele precisa de resposta, né? A grande questão é que ele não sabe
Ele não sabe que sabe. Sérgio está ficando confuso. Sabe, não sabe, que sabe, sabe. Calma. Se eu, como terapeuta, como analista, eu sei, eu tenho a consciência, vamos mudar aqui, ó. Eu tenho a consciência de que eu não tenho a resposta. Em contrapartida, o meu paciente não tem a consciência que ele sim tem a resposta. O paciente não sabe que sabe. Que sabe o quê? Aquilo que ele precisa. Porque é no processo de se ouvir, no processo de se escutar, no processo de se perceber, através de direcionar a mim o seu discurso e retornar para ele como corte, retornar para ele como, bom, você tem que se ouvir, né? Eu estou trocando aqui as palavras para brincar. Bom, é nesse processo que as coisas começam a acontecer. E o mais engraçado é quando o paciente ainda às vezes diz assim, ah não, porque na semana passada você colocou isso para mim, aí a gente dá aquela risadinha de canto de boca pensando assim, na verdade eu não falei nada, eu fiquei quieto e você pressupôs, diante do meu silêncio, que deveria ser assim. A resposta foi sua, né? A resposta foi sua. Foi você que se ouviu enquanto você falava. Quantas vezes isso não acontece, né? Na nossa clínica. Show de bola? E o que implica no terceiro erro? Qual é o terceiro erro? O terceiro erro é basicamente o fundamento, né, para todos os outros erros, né, para esses dois. Qual é o terceiro erro que um analista pode cometer? É de não saber ouvir. Sérgio, não tem como. O cara fez, né? Vamos lá, 5 anos de faculdade. O outro fez 10 anos. O outro fez 2 anos e meio, ou 1 ano, né? Ou sei lá quanto tempo, não é possível. Tá tanto tempo na estrada. Como que essa pessoa não é capaz de saber ouvir? Sinto informar de que se você não se posicionar da maneira correta, de acreditar que você não sabe, você nunca será capaz de ouvir verdadeiramente. Pacientes que aqui estão. Nossos analistas precisam saber ouvir. Ouvir diz respeito a uma escuta qualificada. Qualificada. Tem uma live aqui da doutora Luciana, que se vocês quiserem ouvir, inclusive foi a apresentação do trabalho de conclusão de curso dela, que foi sobre a escuta qualificada. Tá? Depois posso estar reenviando para vocês, foi muito legal o trabalho, e ela vai trabalhar, né, sistematicamente os aspectos, né, da escuta qualificada a partir do Násio, né, do livro Sim, a Psicanálise cura, ok? E alguns desses aspectos, vou pontuar aqui pelo menos 2, diz respeito à observação, né? A escuta propriamente dita, né? E tem um que fala muito comigo, né? Que é o inconsciente instrumental. O que é um inconsciente instrumental? É o inconsciente, é o meu posicionamento, ó, tá tudo ligado. É o meu posicionamento como alguém que não sabe, mas que conjectura, que faz uma intervenção, né, propositiva no aspecto de construção. Eu vou construir com você. Já viu o seguinte? Por que inconsciente instrumental, né? É que meu inconsciente está a serviço do paciente. Então, quando ele esboça um sonho, eu não interpreto o sonho dele. Ah, porque eu sonhei com uma vaca.
Pra mim, ó, veio agora, tá? Pensei em vaca, poxa, pensei em churrasco. Olha, então você tá pensando provavelmente em churrasco. Não, não, não. Aí eu tô falando o que eu tô pensando. Mas eu posso falar assim: qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça ao pensar em vaca? Ah, que meu avô tinha uma fazenda, as vacas lá corriam atrás de mim. Ah, olha só como eu vou servindo ele a partir do meu posicionamento, a partir da conjectura. Ah, eram vacas ferozes, eram, ó, propostas que vêm também a mim, à minha cabeça, e vai entregando para ele perguntas que são de assim lapidares, né, que vão fazer diferença no decorrer da resposta. E não, que a vaca não era feroz sim, ó. Olha a conexão. E corria atrás de mim. Pá, pá, pá. Bom, isso tudo é para quê? É simplesmente para a gente chegar a um processo histórico do caso? Não. A gente vai ver principalmente em Lacan, né? Que ele vai dizer assim, não, não, não. O Freud, ele realmente se propõe a procurar a história. Olha só como a escuta qualificada é importante. A história, né? Do paciente. Mas veja bem, a história do paciente ela acontece para que dê sentido àquilo que está sendo vivido atualmente. Então a história é basicamente assim, uma criação na relação analítica para que haja sentido no presente e aquilo ali então seja capaz de mudar a vida ou reposicionar o paciente mediante o sintoma dele para que ele melhore, né? Então isso tem que ver com a atualidade, com a clínica, com aquilo que está acontecendo na hora. Para isso acontecer, eu tenho que saber ouvir. Então, os três principais erros é, primeiro, é achar que sabe. O que leva ao segundo erro, você começa a dar conselho. E você começa a dar conselho por conta de um terceiro erro, porque você não sabe ouvir. O psicanalista tem que saber ouvir. Saber ouvir uma escuta sistemática, uma escuta cuidadosa, uma escuta mediante a muito estudo, há muita procura da relação analítica. Ninguém sabe ouvir de verdade se não entende bem o que é uma relação analítica, ok? Então esses são os três principais erros. E por que eu selecionei? Tem vários, vários. Mas Sérgio, por que são esses os três principais erros para você? Por uma questão muito simples. Porque são os três principais erros que você e eu vemos acontecer a cada segundo do nosso dia a dia nas análises que jamais, jamais deveria acontecer isso. A cada segundo do nosso dia isso acontece. Ok? Você, paciente, agora já sabe como olhar. Opa, isso aqui é um conselho? Porque se for um conselho, pera isso, tem que ver com a vida do analista, não com a minha. Tem uma coisa errada. Ele está se identificando com o meu sofrimento e está achando que sabe o que eu deveria fazer. Não, 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 não. Ele não sabe o que eu deveria fazer. Sabe por quê? Porque ele deveria ter a consciência de que ele não sabe. Mas, em contrapartida, eu sei. Eu só não tenho consciência disso. Mas eu sei o que é melhor para a minha vida, o que eu devo fazer, qual caminho eu devo escolher seguir, seja lá qual for. Bom, isso me mostra então que ele não sabe ouvir. Terceiro erro e um dos mais importantes, diz respeito à construção acadêmica do terapeuta. Cuidado, vou repetir o que eu disse essa semana pro nosso grupo, né? Lá no um dos grupos ali do nosso WhatsApp, né? Da tutoria. Falei, gente, cuidado. Cuidado com o que você está procurando, pesquisando no Instagram, curtindo, ouvindo no YouTube. Tô vendo uma galera animadíssima, animadíssima com escolas de psicanálise, se posicionando com programa de não sei o que, programa de não sei o que lá, né? Como ganhar dinheiro com a psicanálise. Né? Não, a psicanálise lida com a ideia do dinheiro, mas não é essa a proposta. Então, muito cuidado, gente. Porque provavelmente é esse tipo de terapeuta, de psicólogo, de psicanalista e até mesmo de psiquiatra, né, que vai fazer um tipo de trabalho horroroso, né, e vai atrapalhar você no seu percurso
de resolução do seu problema e de melhora, tá?